entrar em sintonia com todos aqui na cidade de Taubaté, através da nossa TV Cidade de Taubaté. E eu hoje me sinto muito honrada, porque além de falar assuntos importantes no nosso programa Momento de Decisão, que são reflexões muito importantes a todos, eu tenho o prazer de prestar uma homenagem. Agora, o período de outubro, nós comemoramos não só o Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, a primavera que está aí toda colorida, mas também o Dia do Professor. E hoje, para mim, é muito especial, porque é um programa que nós vamos falar muito do amor, porque esse grande professor a quem eu vou prestar a minha homenagem, além de ter sido meu professor no IDES, aqui na cidade de Taubaté, no Diocesano, também foi meu diretor de teatro, através do Alto da Compadecida, a peça de Ariano Suassuna, que ele resolveu encenar e convidou vários colegas, artistas, e eu fiz parte dessa equipe. Esse grande diretor, professor, comunicador, quando eu falo comunicador, José Celso, ou seja, Celso José de Brum, é um grande comunicador que foi comunicador aqui da TV Cidade durante 5 anos com o programa Memória. Porque além de professor, sociólogo, vereador, ele também foi um grande ator e diretor de teatro, um teatrólogo famoso, escreveu peça de teatro. Essa peça que foi a peça Fulgêncio, o homem que queria ser estátua, que também teve sucesso, e ele encenou A Prostituta Respeitosa de Sartre, Jean Paul Sartre, e O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Então, Celso José de Brum, meus parabéns, eu gostaria que você, pelo professor, pelo grande amigo. Para quem não sabe, Celso é essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo pelo vídeo, e é um ser iluminado, um ser que tem uma energia e passa uma força interior muito grande. Eu agradeço a colaboração de Osmar, do Bar e Restaurante do Osmar, que está patrocinando o nosso programa, Hoje e Sempre, que fica ali na Avenida da Saudade, número 470, telefone 3632-1221. Muito obrigada ao Osmar, que oferece a todos refeições deliciosas e é um ambiente muito familiar. E Celso, voltando a você, essa pessoa maravilhosa que você é, Celso José de Brum, o grande teatrólogo, escritor que escreveu, através do Diário de Taubaté, várias crônicas e que resultou nesse livro, um livro belíssimo, Serena, Suave e Sensata. Suave, Serena e Sensata, um livro belíssimo. E hoje nós vamos conversar sobre algumas crônicas desse livro. Meus parabéns pelo Dia do Professor, tá? Você é um grande professor, um grande mestre, um grande ator, teatrólogo, uma grande pessoa que existe nas nossas vidas. Bom, queria, muito obrigado pelos elogios que vão por conta da amizade. Os elogios são bem exagerados, podem ter certeza. Eu quero cumprimentar a todos os telespectadores da TV Cidade, lugar onde eu me sinto plenamente à vontade, porque estive aqui no início das atividades da TV Cidade de Taubaté. Sua casa. É, minha casa. Eu aqui sou amigos e me honro de ter podido dar a minha pequena colaboração à vida dessa instituição. Você escreveu no Diário de Taubaté, esse jornal tão importante da nossa amiga jornalista Yara, crônicas, e uma das crônicas que me chamou a atenção, todas são maravilhosas, mas o sentido da vida, caros telespectadores,
Quando você fala nesse sentido da vida e a sua contribuição aos jovens, que você fala sobre a sabedoria, a busca da felicidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse grande, sobre esse livro e sobre essa crônica. Valquíria, quando eu escrevi essa crônica, O Sentido da Vida, fazem mais de 10 anos, eu tinha uma observação e procurei transmitir essa observação nessa crônica sobre a juventude. De uma forma geral, a juventude ou as pessoas de uma forma geral, nós sempre procuramos a felicidade. Procurar a felicidade é uma tarefa ingente e sempre presente em todos os seres humanos. Faz parte da nossa vida. É a nossa vida. Na verdade, a procura da felicidade é a nossa vida. Não é fácil achar o caminho. As pessoas procuram e, de repente, as pessoas, na procura da felicidade, cometem erros extraordinários. Eu olho com bastante compreensão a imperfeição dos seres humanos. Os seres humanos são produtos de uma sociedade, de um momento histórico, e esse momento histórico, hoje, diferente do tempo em que eu escrevi essa crônica há mais de 10 anos, é um momento terrível para toda a humanidade. Uma sociedade consumista. A sociedade consumista em que as pessoas desenvolvem um sentimento muito personalista, muito voltado para si mesmo. Sim. Enquanto os sociólogos, e mais do que os sociólogos, os moralistas, as pessoas que se preocupam com a parte espiritual, dizem, e é verdade, que o egoísmo é exatamente o oposto da procura da felicidade. A generosidade, a solidariedade é tão bom para a sociedade como é bom para o próprio ser humano. O indivíduo, ele lucra, ele se enriquece, ele fica mais feliz quanto mais generoso, quanto mais solidário ele é. Ele mais cresce como ser humano, não é, Celso? Sem dúvida. Realmente. E quando você fala na questão da sabedoria, né, que me parece que tem uma passagem da Bíblia, você cita, que existe uma pergunta sobre o ser humano, daí essa coisa de ser sábio e a sabedoria, você cita que nessa crônica, que é importante o respeito e paciência aos seres humanos e também à mãe natureza, aos animais, às plantas. Isso é muito importante. Você citou que nessa crônica tem uma referência à sabedoria. E eu me lembro que eu escrevi que na Bíblia tem uma passagem Salomão. em que Salomão, quando Deus fala para Salomão o que ele mais quer, ele diz a Deus que o que ele quer é a sabedoria. Então é importantíssimo levar a sério este pedido que Salomão faz a Deus. Ele quer ser um sábio. E a sabedoria, como você acabou de se referir, está em amar a natureza, amar os animais, portanto, parte da natureza, e ter paciência com os seres humanos. Essa solidariedade a qual me referi agora há pouco é parte dessa paciência, entender, compreender os erros de todos os seres humanos, inclusive os nossos. Faz parte desse sentimento de sabedoria, dessa compreensão do que é ser sábio. Ser sábio é muito mais estar à procura de fazer o bem
de estabelecer um relacionamento sempre a favor da comunidade do que qualquer outra coisa. E Celso, é importante nesse período agora de outubro, que tem período das crianças, se comemora, quando nós falamos de leitura, de sabedoria, como é importante incentivar nas escolas, na educação, essa questão de ler da criança, do jovem, através da leitura, ele aprende muito. E essas reflexões que você traz nesse livro, que são realmente de muita sabedoria. Esse livro é belíssimo. E a gente tem que incentivar as crianças, jovens. Por exemplo, agora, período das crianças, dar de presente para um jovem, uma criança, um livro, não é? E eu gostaria que você falasse também, quando você cita na crônica, sobre a estupidez humana, né? E a Amazônia, que é um tema que está sendo muito falado, discutido. Quando você escreveu o livro em 2008 e nós estamos agora em 2019 e está sendo tão comentada essa questão da Amazônia, foi até discussão na ONU, as pessoas, os grandes países preocupados com essa questão do desmatamento, da queima da floresta amazônica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. A Amazônia vem sendo discutida há muito tempo. E interessante que toda discussão ela não tem resultado em medidas práticas para evitar queimadas e desmatamentos. Quer dizer, há uma perda constante da floresta. A grande preocupação dos cientistas com a Amazônia, muito mais do que a Amazônia ser o pulmão do mundo, como é costumeiro dizer, é a biodiversidade. Sim. Acontece o seguinte, e é bom que os telespectadores prestem atenção nessa questão. Há muitas espécies vegetais e animais cujo estudo poderá resultar em descobertas de remédios para doenças gravíssimas. Sim. Essas espécies animais e vegetais são destruídas com queimadas e desmatamentos. Quer dizer, nós corremos o risco, e esse é um risco real, não é nada imaginário, corremos um gravíssimo risco de estar destruindo recursos que resultarão num futuro promissor para a humanidade, destruindo com as queimadas e os desmatamentos. Porque nós não sabemos, realmente nós não sabemos o que perdemos com as queimadas e com os desmatamentos. Nós não sabemos. Nós não sabemos que espécies já foram destruídas. Sim. Essa é uma coisa terrível que precisava ser resolvida definitivamente há muito tempo. O desmatamento zero deveria ter sido realizado há muitos anos, há décadas atrás. Muitos anos atrás. Há décadas. Porque nós podemos ter perdido definitivamente espécies que poderiam ter ajudado muito a humanidade. Eu falo isso com muita preocupação, porque há muito tempo eu olho com grande aflição o que acontece na Amazônia, não só na Amazônia. Na Mata Atlântica. O desmatamento é no Brasil. Sim. As pessoas que querem desculpar o desmatamento dizem que os países da Europa, os Estados Unidos, destruíram suas matas e querem preservar esse, entre aspas, pulmão do mundo no Brasil. Mas se isso for verdade, e isto é verdade,
Que bom que o Brasil seja o pulmão do mundo. Ou seja, ajudar a preservar a natureza, preservar as condições de sobrevivência do gênero humano. Portanto, é uma honra que o Brasil seja esse pulmão do mundo. Preservar as matas num país em que as áreas para cultivo já são imensas, já são totalmente necessárias e essenciais para o cultivo, para tudo que é necessário no agronegócio. Não há necessidade de desmatamento. Realmente, essa é uma questão que o governo, ou todos os governos, deveriam tomar como objetivo fundamental. E conscientizar as crianças. Você vê hoje um movimento no mundo inteiro, todas as crianças, jovens se mobilizando, mas é como você falou, é um processo que deveria ter sido iniciado há uns 30, 50 anos atrás. Mas sempre é tempo, não é, Celso? Sempre é tempo. E eu gostaria que você falasse também um pouquinho tem um capítulo nesse livro maravilhoso, Suave, Sensata e Serena, que você fala do tabaco ao túmulo, que a Organização Mundial da Saúde realmente tem essa preocupação com relação aos fumantes, que estão realmente desencadeando não só doenças a si próprio, como também destruindo a própria vida, não é, Celso? Pois é, eu tenho muitos amigos que são fumantes. E eu costumo dizer a eles, e eles não gostam de escutar isso, é o seguinte: olha, você está fumando quando o camarada tira o cigarro e põe na boca. Olha, esse cigarro que você está fumando agora pode ser o fator desencadeador de um câncer. Pode. Porque chega num ponto, o organismo vai sendo minado. Quer dizer, o fumo vai minando o organismo. Mas um último cigarro pode ser o desencadeador do processo cancerígeno. E quando eu falo isso, o camarada fica realmente apavorado, não gosta de escutar. Mas nem isso faz com que ele deixe de fumar. Porque o fumante, ele desafia a natureza, ele desafia o processo que é invariavelmente um processo de destruição da sua saúde. De alguma forma, o cigarro vai fazer mal à saúde. Eu escrevi uma peça quando eu estava eu trabalhei na Eletropaulo, uma coisa que não sei se eu falei para a Valquíria, mas por um tempo eu trabalhei na Eletropaulo. Sim. E quando eu estava lá, eu escrevia para as simpates anuais, que era a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Eu escrevi uma peça que enfocava justamente o vício do cigarro. Esse era o toque. Quer dizer, um último cigarro desencadeia um processo de destruição daquela vida. Então, esse é um assunto extraordinariamente importante, porque o cigarro ainda é uma praga, é a principal praga mundial contra a saúde humana. Ainda que é um vício desenvolvido em todos os países, né? Não é uma coisa do Brasil. Embora realmente tenha diminuído, que o número de fumantes diminuiu consideravelmente, mas ainda é muito grande. Ainda o comércio do cigarro é um comércio que realmente muito enriquecedor dos fabricantes. Quer dizer, ele destrói a saúde das pessoas, mas enriquece algumas pessoas. Infelizmente existe toda essa contradição, essa discrepância, né? Porque o ser humano, quando eu falo de ansiedade, angústia e depressão no meu programa, Momento de Decisão,
As pessoas vivem num sistema assim tão acelerado, as pessoas estão tão preocupadas em ganhar, 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 que elas acabam, não percebem, elas acendem um cigarro, apaga, acendem um cigarrinho, apaga. Então o nível de ansiedade é muito grande, faz com que as pessoas cada vez estejam fumando, mas é como a questão do celular. Elas não se apercebem, Celso, mas o celular tem um condicionamento tão grande na vida das pessoas que também leva, sabe, essa dispersão. As pessoas vão se perdendo, as pessoas não se olham mais nos olhos, as pessoas não se abraçam, não se comunicam, elas deixam de falar, de desabafar e leva a angústia, e a angústia leva a depressão. Quando eu falo na depressão que o cigarro muitas vezes funciona como um mecanismo de defesa, é um mecanismo de defesa que leva à morte, infelizmente, não é? É como a questão da droga que também leva à morte. O ser humano, ele tem que estar conscientizado de todas essas questões, não é, Celso? É verdade. E isso é um processo de educação. Não é um processo que a gente estala o dedo e tudo já está resolvido. É um processo educacional. Já que o governo, os governos não se antecipam a este processo de defesa da saúde, porque ainda permitem o livre comércio do cigarro, já que isso não é uma ação governamental, é preciso que seja uma ação da educação, especialmente nas igrejas. Quer dizer, as igrejas devem desenvolver também, entre todos as suas pregações, independente de religião. Não, mas dentro do processo religioso, esse deve ser um motivo, porque é uma defesa da vida. A religião pretende iluminar as vidas, evidentemente. Consequentemente, a defesa da vida é um processo que a religião deve interferir. Sim. E combater o cigarro, ou orientar as pessoas contra o cigarro, contra o vício do cigarro, é um processo também da religião. Eu vejo assim. Sim. Eu acho que dentro da religião a defesa da vida é fundamental. Portanto, na defesa da vida está presente o preservar a saúde, que é combater o vício do cigarro, o vício do fumo. Sim. Celso Brum, o Celso José de Brum, quando escreveu Fulgêncio, o homem que queria ser estátua, né? Você fez um trabalho belíssimo, foi muito premiado, assim como o Alto da Compadecida. Nesse Alto da Compadecida, que até eu trago aqui a foto de todos os artistas comemorando, porque receberam prêmios, você foi premiado como diretor, e não só aqui em Taubaté. Eu lembro que nós apresentamos essa peça também em Campinas, em outras cidades. Então, para mim, foi um prazer imenso estar com esses colegas e esse grande diretor de teatro, que é o Celso Brum, e ter representado o Alto da Compadecida aqui em Taubaté. O Alto da Compadecida, Valquíria, essa peça do Ariano Suassuna, é provavelmente uma das 10 melhores peças brasileiras de todos os tempos. O Ariano Suassuna, um gênio extraordinário. O fato de nós termos escolhido esta peça para apresentá-la com os estudantes do IDESA, naquele tempo, Instituto de Educação Diocesano de Ensino Santo Antônio, cujo diretor era o Padre Correia. Pois é, o fato de nós escolhermos esta peça
e trazemos os alunos para participar, já foi um processo educacional. Foi. Conhecer a peça, conhecer Ariano Suassuna, poder interpretar uma obra fantástica, que foi interpretada pelos melhores atores do Brasil. E é talvez a peça mais apresentada por grupos teatrais do Brasil em todos os tempos. Então isso foi extraordinário, e extraordinário mais do que para o diretor, para os participantes, para cada aluno que participou, sem dúvida. E Celso, quando eu revi você agora num evento esportista aqui em Taubaté, realmente eu fiquei encantada, porque eu não via já há muito tempo. Eu estive fora de Taubaté, morando em São Paulo, e aí retornando ao interior agora, hoje na cidade de Taubaté, eu fiquei muito feliz, porque no período de teatro, nós artistas, nós tínhamos esse lado da emoção. Você passava essa questão do amor, da emoção. Então quem representava no Alto da Compadecida representava com maior empenho, com maior carinho. Parabéns por esse grande diretor, esse teatrólogo, esse sociólogo que você é, esse professor, amigo. Parabéns, Celso. Valquíria, eu agradeço e sempre reafirmo os exageros dos elogios, né? Eu não mereço tanto assim, mas a satisfação de poder rememorar com você e através de você esse período extraordinário das nossas vidas, que foi o IDESA. Sim. Sem dúvida, foi um tempo extraordinário. Poder rememorar isto, para mim, foi um privilégio. E eu olho... Cultura. Eu olho essa foto com essas pessoas, com esses meninos da época, esses Sim. meninos e meninas. Sim. Eu me emociono de saber que todos eles fizeram parte da minha vida. Sim. Eram meus alunos, eram aquelas pessoas especialíssimas para desenvolver um projeto que eu considero um dos grandes projetos da minha existência. E que foi muito grande aqui na cidade de Taubaté. E nós representamos a cidade de Taubaté em outros eventos, em outras cidades. Então isso foi muito importante, não é, Celso? Pois é. Depois dessa peça, no ano seguinte, nós ensaiamos e apresentamos Este Ovo é um Galo, do Lauro César Muniz. Você lembra disso? Sim. Que também é uma peça muito importante. Belíssima. Muito Teve importante. também A Prostituta Respeitosa, de Jean Paul Sartre, que você também encenou. Isso já foi na universidade, que eu dei aula na universidade, então Sim. lá eu tinha essa questão de reunir alunos para apresentar a peça de teatro. E na universidade apresentamos, do Jean Paul Sartre, A Prostituta Respeitosa. Eu quero agradecer ao nosso grande amigo, o restaurante Bar do Osmar, por essa possibilidade de estar aqui trazendo um ser humano maravilhoso, para que todos os taubatianos não só respeitem, mas estejam sempre em suas mentes desse grande ser humano que, além de professor, teatrólogo, ator, comunicador, as pessoas realmente tenham esse carinho pelo professor Celso José de Brum. Então, agradecer ao Bar e Restaurante do Osmar por essa possibilidade, esse grande restaurante que fica na Avenida da Saudade, 470, telefone 3632-1221, agradecer ao Osmar e agradecer aos telespectadores que estão nos assistindo. Celso, muito obrigada por essa oportunidade. Eu o cumprimento pelo grande ser humano e professor, sociólogo, teatrólogo que você é.
Muito obrigada. E também foi radialista, trabalhou em rádio também, difusora aqui de Taubaté. Aliás, em setembro, no dia 25 de setembro, nós comemoramos o Dia do Rádio. Parabéns a todos os radialistas. Muito obrigada a todos, obrigada a você pela oportunidade. Eu que agradeço, Valquíria, estar aqui na TV Cidade, estar no seu programa e estar com você, minha ex-aluna querida, de um tempo extraordinário que foi o tempo em que eu era professor do IDESA. Foi um grande prazer estar aqui de novo na TV Cidade e eu saúdo os dirigentes da TV Cidade, o Jefinho, a Claudinha, e saúdo nesse mês dos professores, cada professor, cada agente da educação do Brasil. Um grande abraço a todos, um grande abraço e um agradecimento especial a você, Valquíria. Muito obrigada. E obrigada a todos, não só aqui da TV Cidade, ao André, que está aqui participando do programa conosco, mas ao Jefferson, o Gil, a Cláudia, todos que estão sempre dando apoio e sempre incentivando o nosso programa Momento de Decisão. Agradeço a todos os telespectadores e desejando a todos que nesse período da primavera e de respeito ao ser humano cada vez mais e à mãe natureza, que todos tirem sempre um proveito, porque essa mãe natureza é um recurso que Deus nos deu, como você falou tão bem da Amazônia, de toda a Mata Atlântica e da natureza, Deus nos deu esse presente. Então vamos preservar e cada vez mais ajudar a manter esse bem precioso, esse tesouro que Deus nos deu de presente. Que todos tenham muita paz, muito amor no coração. Muito obrigada e até o próximo programa, se Deus quiser.